Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o significado dos 70 anos da consolidação das leis do trabalho no Brasil. Nosso convidado é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ex-fundador da Central Única dos Trabalhadores, ex-metalúrgico também. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, o senhor fez em pronunciamento recente uma comparação à luz dessas investidas que o senhor chama de ameaças contra a CLT, uma comparação em relação às horas trabalhadas por um trabalhador no Brasil e um trabalhador na Holanda, por ano. Ou seja, o cálculo indica que são 2.100 horas de trabalho no Brasil e, no mesmo período, um ano, 1.400 horas por um trabalhador da Holanda. E se nós pegarmos uma realidade anual onde se contariam também horas extras, a realidade do assalariado no Brasil, seus custos e tudo, nós teríamos que o trabalhador no Brasil registra uma das maiores cargas horárias do mundo. O que é que o senhor poderia nos esclarecer em torno de explicar que não se poderiam mais argumentar que é a CLT que justificaria, digamos, o custo do trabalho elevado no Brasil, quando a realidade aponta num sentido contrário? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui a América Latina, a própria América do Sul, eu nem vou falar aqui da Europa, nem da América do Norte, nós devemos ser o país que tem a maior carga horária, né? Não só na América Latina também? Com certeza. Não é só as 44, como também as horas extras, que somada é isso que vai dar. E isso, naturalmente, nos bota numa posição permanente em relação aos trabalhadores, em condição de fazer um bom debate sobre a redução de jornada de 44 para 40. É uma emenda constitucional de autoria minha e do Inácio Arruda, o de Inácio Arruda e minha, porque os dois trabalhamos juntos quando éramos deputado federal. Há uma comissão especial na Câmara discutindo esse assunto. E eu tenho sido ainda muito flexível. Alguns pensam que eu sou radical, não sou radical, não. Eu dependo de forma firme dos meus pontos de vista. Mas não tem nada de radicalismo. Eu cheguei a dizer numa reunião pública, e repito aqui, nós poderíamos construir um entendimento de fazer a redução de jornada 1 hora por ano, né? Sem precisar de, olha, 44 vai baixar para 40, o que eu digo? Nós podíamos, depois de aprovada a PEC, o primeiro ano ser 44, aprovou naquele ano, no segundo ano 43, no outro ano 42 e no outro ano 41 e no outro 40. Assim a sociedade ia se moldando a esse novo processo, até porque eu sempre argumento a forma que eu vou fazer aqui. Nós todos sabemos que a automação cada vez maior é irreversível, né? Eu sempre digo a robótica, a cibernética, enfim. As novas tecnologias estão aí, o Brasil não é uma ilha. Isso é um processo natural que vai acontecer, que cada vez mais a máquina vai substituir ao homem. Eu sou metalúrgico, né? Trabalhava na matrizaria, no ajuste. Tem máquinas que no passado, para aquela X produção, precisava 50 homens, hoje 2 homens faz. É um homem para ligar e o outro lá na expedição, praticamente para mudar o sistema, para ir praticamente para o caminhão. Isso é uma realidade. Então o Brasil tem que ter essa visão também do futuro. Eu disse outro dia, repito hoje, nós temos que olhar a floresta, olhar além do horizonte, que é olhar o futuro, mas ver o povo que habita a floresta, né? Defender o meio ambiente, mas saber onde é que estão os nossos caboclos, onde é que estão os índios, os negros, os brancos, enfim, onde está a população. E a perspectiva é essa, digamos, olhando além do horizonte. Por isso que esse debate tem que ser feito de forma tranquila, equilibrada, sem nenhum terrorismo que alguns levantam. Não, isso vai gerar desemprego em massa, porque daí sim o empresário vai apostar na automação. O empresário vai apostar na automação e tem que apostar mesmo. Não tem como ele não apostar. Como é que ele vai fazer a competição internacional com máquinas da mais alta qualidade de precisão milimétrica, que só a máquina lhe assegura. Então nós temos que combinar a automação sem que a gente perca a posse de trabalho. E aí o caminho é a redução de jornada sem redução de salário. E aí o senhor toca o dedo na ferida, porque eu pergunto ao senhor se uma das razões para essa excessiva carga horária, até quando comparada com outros países latino-americanos,
não seria justamente a baixa agregação de valor, inclusive intelectual, por parte de trabalhadores brasileiros que têm essa limitação de acesso à educação formal, a formas de você, ao invés de estar lá sendo substituído pela máquina ali no chão de fábrica, você está trabalhando, desenvolvendo software que está... Que o Japão fez muito bem. Exatamente, que está operando, está comandando aquela máquina, ou então ser o engenheiro de robótica, de mecatrônica, que está desenvolvendo os robôs que vão fazer essa automação. E, inclusive, vender para o mundo. Exatamente. Então, enquanto o Brasil está exportando minério e soja, outros países, com essa capacidade de agregação de valor intelectual, estão exportando produtos eletroeletrônicos, estão exportando microchip, estão exportando satélite. Eu acho que é interessante, agora temos que também ter o cuidado daquilo que eu chamo o campo da razoabilidade. Ao mesmo tempo que eles importam isso tudo para o mundo, e nós também, como eu digo, nós não somos uma ilha, nós temos que ter essa sintonia de estar competindo na qualidade. Agora nós temos que ter o olhar para o campo é fundamental, que alguém vai ter que produzir alimento. E o Brasil tem essa extensão territorial gigantesca, que é quase um continente. E onde também há uma tecnologia exatamente avançada. Eu quero chegar aí, onde nós, inclusive, podemos estar produzindo cada vez mais com essa visão da produção de alimentos para o mundo. Alguém já disse, eu repito a frase, o Brasil tem tudo para ser o celeiro do mundo. Pelo seu potencial de água, não estou falando petróleo, estou falando em água, não estou falando em pré-sal, repito, falando em água, e a extensão de terra, sol, e um clima, digamos, muito equilibrado, né, que nós temos. E um povo trabalhador, sério, honesto, comprometido. E aí entra também na linha que tu fala. Por isso que eu entendo, e eu sempre defendi isso, tanto que eu lancei há muitos anos atrás o Fundep, que é um fundo de investimento no ensino técnico profissionalizante. Na época achava que era sonho, agora está aí o Pronatec, que não deixa de ser o Fundep, né? E eu fico feliz com isso, porque como eu vim do ensino técnico, e eu era um vendedor de frutas ali em Porto Alegre, na Feira Livre, o meu primo, Neri Paim era o nome dele, eu ia dizer Nelly. Nelly é minha quase mãe de criação, e ajudou a criar os 10 irmãos. Minha mãe já faleceu, o pai também, mas ela teve. Mas o Neri Paim tinha Feira Livre em Porto Alegre. E eu faço o teste no Senai em Caxias, eu com 10 anos de idade, e passei no teste do Senai. E daí me lembro até hoje o dia que meu pai veio na feira em Porto Alegre. Eu tenho uma mancha preta, muito mais preta que eu já sou, desse lado de cá. É porque eu montava a barraquinha da feira todas as manhãs, e o sol batia sempre aqui. Aí criou uma baita de uma mancha aqui, e eu me lembro do dia que ele chegou e disse: olha, Renato, tu passou no Senai, vai poder voltar para casa. Calcula a minha alegria, 10, 11 anos, retornar para casa com os irmãos, e passei a fazer o Senai. Então eu sempre tive um carinho muito forte dentro de mim, de coração, de alma, com o ensino técnico, né? E por isso, logo que aqui cheguei, apresentei me lembro até hoje, um projeto de bolsa de estudo, que dizia que eu tinha, na época, fui para o Senai. Eu trabalhava, eu ia para o Senai, estudava, e tinha uma bolsa de estudo que a empresa pagava, cada 100 empregados ela tinha que dar uma bolsa. Apresentei esse projeto aqui no Congresso, não foi aprovado, mas hoje já tem sim um auxílio dado pelo governo semelhante àquele que eu ganhava para o aluno pobre fazer o curso técnico, tem o dinheiro para alimentação e para o transporte, que não deixa de ser uma bolsa em dinheiro mesmo, adotada pelo governo. E o governo Lula e Dilma, e Fernando Henrique também trabalhou nesse sentido, você pode ver que eu sempre dou um gancho para o lado de lá, para não dizer que eu sempre fico só do lado de cá, mas o governo Lula mais que triplicou o número de escolas técnicas, de universidades, isso foi fundamental, e o Pronatec está cumprindo esse papel. Agora mesmo, há uma semana, 2 atrás, a presidente da Dilma foi ao Rio Grande do Sul, e precisa ver a emoção de 236 jovens recebendo o diploma do curso técnico, e a maioria mulheres. 61% mulher. Então, o nosso investimento no ensino técnico ajuda em 2 sentidos. Eu vou dizer o porquê. Ele prepara o jovem, claro que eu falei 12 anos da minha época, 10, 12 anos, né? A época que eu entrei no Senai, mas dentro do que manda a nossa Constituição, e eu fui constituinte, e você tirando o curso técnico, primeiro, você vai para a empresa e vai ganhar um salário decente.
Se eu tivesse na empresa hoje, o meu salário é em torno de 10 salários mínimos. É um bom salário, né? Em torno de 10 salários mínimos. E, ao mesmo tempo, ou você passa na federal, ou você paga até a tua universidade à noite, particular. Que o ideal, claro, é que todos possam ter o ensino livre, público e gratuito. Mas, a partir do curso técnico, tu te prepara, porque a federal é difícil de passar, as cotas, claro, que estão ajudando aí, tanto para negros, índios e brancos pobres, está ajudando porque todos são os mais pobres, mas pelo menos com o curso técnico tu passa a ter um salário decente e te habilita, se for o caso, até para fazer uma universidade particular, aí avança nessa linha que você colocou muito bem, da importância de nós nos prepararmos, porque eu sou daqueles que acreditam que nós seremos um país de primeiro mundo, pelo nosso potencial que nós temos hoje. Podemos ser ainda um país de terceiro mundo, mas pode ver que o mundo todo olha para nós com muito respeito e aqui os investidores apostam cada dia que passa mais. E até porque muitos do primeiro mundo estão andando para trás. Estão andando para trás e nós estamos avançando. Mas, senador, eu gostaria que o senhor nos desse sua visão em torno desse debate que é feito sobre o chamado custo Brasil, onde não raramente o custo do trabalho é apontado como o único vilão. E para reagir a isso, ou para solucionar esse problema, na visão desse setor, exige-se a flexibilização da CLT. A pergunta vai no seguinte sentido. O senhor tem destacado a importância que teve para a economia brasileira na atual conjuntura, de ter expandido a massa salarial, o mercado de consumo interno, e isso possibilitou um desenvolvimento. Né? Então, quer dizer, o seu argumento vai numa visão um pouco diferente, mas eu gostaria que o senhor ampliasse o seu raciocínio. Eu tenho uma enorme preocupação. Por exemplo, a forma que alguns defendem a terceirização, que é o veneno mortal para a CLT. Porque quando você terceiriza sem limite, eu digo sem fronteira, em todas as áreas, quando veio a terceirização, ela veio para ser uma auxiliar da atividade fim. E hoje não. A terceirização já está na atividade fim e não tem limite. Tem um dado impressionante que quem me passou foi os fiscais do trabalho, e o dado eu conferi está correto, de cada 10 mortes em acidente no trabalho, 8 são de empresas terceirizadas. São daqueles que não têm sequer os direitos fundamentais que estão na CLT, inclusive na Petrobras. 8 em cada 10? 8 em cada 10 é lá. E acidentes também é mais ou menos a mesma proporção, de cada 10 acidentes, 7 ou 8, não por morte, também são de empresas terceirizadas, de trabalhadores que não estão, infelizmente a maioria, cobertos por tudo aquilo que a CLT garante para o trabalhador formalmente, digamos, legalizado no seu ambiente de trabalho, seja dentro de empresas como a Petrobras e de outras. Isso nos preocupa muito, mas preocupa muito mesmo. Flexibilizar direitos, abrindo mão deste lastro, como eu dizia no início, que nos é a CLT, é delicadíssimo. E eu fico mais preocupado ainda, porque não aqui no Senado, sendo bem claro, não no Senado. E a Câmara sabe quando eu falo, aí na Câmara, que não vota o fator, que não vota o resto dos aposentados, que não vota a questão da reposição das perdas, que está lá o Estatuto de Pessoa com Deficiência, mas nem quero falar sobre isso agora, tem uma outra. É lá na Câmara, por exemplo, que está o PL 951, cria o Simples Trabalhista. O que se entende por Simples Trabalhista? Significa que você vai simplificar a nossa CLT e vai abrir mãos de direitos como fundo de garantia, o 10º, as férias mais 1/3, você vai fazer com que eles paguem menos para a Previdência. E daí, claro, se todo mundo começar a não pagar nada para a Previdência, não paga o fundo de garantia e não paga os direitos básicos, você vai fazendo que os outros setores também todos queiram ir para o Simples Trabalhista. Mas tem mais. Tem o PL 4330, não estou dando uma autoria porque não é o caso, que esse, então, vai na linha de terceirizar quase tudo. Nós vamos examinar cada um deles. E o PL 4163, que cria o novo Código de Trabalho. Calcula o que é o novo Código de Trabalho. É uma revisão em toda a Constituição, é diferente você pegar de forma pontual e dizer esse artigo aqui está obsoleto. Legal, está obsoleto, vamos tirar fora. Agora, fazer um novo Código de Trabalho nos assusta. Bom, nós vamos examinar todos esses
elementos que o senador apontou aqui, quais são as propostas para novas formas de contratação do trabalhador, contratação eventual, contratação por hora, e também uma discussão histórica a respeito da persistência ou da longevidade da CLT. Continue com a agenda econômica.